Bom, apresentando aqui os materiais para vocês, o que eu vou utilizar? Eu utilizo materiais que sejam resistentes, porque uma mochila é sempre carregada de muitos cadernos, livros, né? E olha só, eu vou usar nesta peça esse material aqui, que é um material chamado nylon. É um nylon estruturado. E o ideal é que você procure sempre estampas que estejam de acordo com aquele público que você quer alcançar. Se for, por exemplo, uma mochila feminina, os florais são ótimas possibilidades para fazer mochilas. Se for mais infantil, mais para o nicho de maternidade, porque a mochila a gente também pode usar no nicho de maternidade. Então a gente pode utilizar estampas mais delicadas ou mais jovial, para crianças mesmo, de frutinhas, né? Então o nylon ele tem infinitas possibilidades de estampas para vocês. Tem outro material também, que é um material sintético, que é um material que ele é impermeável, assim como o nylon. Ele é um material resistente, mas ainda que eles sejam resistentes, eu gosto de sempre utilizar um TNT 150 junto dos materiais para dar uma resistência maior em alguns pontos, como a alça, com a parte onde a gente tem mais tensão. Então, os materiais sintéticos, eles têm várias apresentações também. Então, ele tem sintético, que se assemelha ao couro, né? São materiais que não têm origem animal. E aí, eles têm um fundo diferenciado, que é um fundo em malha de algodão, tá? Ou outras apresentações. O que eu indico é sempre o sintético 0,8 para fazer mochilas, tá? O que é 0,8? É 0,8 milímetros de espessura, tá bom? E aí o nylon é um material super versátil, muito legal de trabalhar e todos eles você consegue costurar na sua máquina doméstica. Porém, a gente vai precisar fazer um teste nessa máquina doméstica para ver se a gente vai conseguir fazer ou não. Outros materiais que também tem disponíveis são o quê? Os tricolines, que também são possíveis de fazer, que é aquele tecido mais fininho de algodão, né? Que é como se fosse um tecido de camisa. Dá para fazer com jeans, sarja, independente do material que você tiver, não se limite, tá? O que a sua máquina costurar, você pode fazer o mesmo tamanho das peças, os cortes, tudo igual, tá bom? Para o forro, eu sempre gosto de fazer em materiais impermeáveis. Então eu gosto de usar plásticos, tá? Então esse aqui é um plástico bem estruturado, tá? Ele também é estampado para fazer a composição dos materiais e aí ficar bonitinho tanto fora como dentro também. Então, isso tudo é o que a gente vai utilizar, que são os materiais. E além disso, os aviamentos, como o zíper, tá? Eu uso o zíper número 5, que são zíperes coloridos, super acessíveis. E o cursor do mesmo tamanho. Vou utilizar também esses reguladores de alça, que são de alças mais esportivas, assim como a peça que a gente vai fazer. E alcinha, tá? Essa aqui é de 2,5 cm. E aí tudo isso vocês podem adaptar com outras espessuras, com outras larguras, tá bom? Para costurar tudo isso, o que eu sempre uso? Linhas que sejam um pouco mais resistentes, tá bom? Na máquina doméstica, eu indico que vocês usem a linha 120, que é uma linha de costura que costura roupas, tá? Ai, Carol, mesmo eu costurando sintético, eu posso costurar com a linha de poliéster? Sim, tá? Porque a linha de poliéster é a mesma que costura a nossa roupa. Então, normalmente a gente sai, a gente senta, levanta, a gente engorda, emagrece e a roupa continua firme. Então, assim como as nossas roupas, o sintético ele não vai ter essa pressão toda. Então, não é o material que determina a linha, tá? É a máquina de vocês. Então, se é a máquina doméstica, vocês precisam usar linhas que arrebentem com a mão. Por quê? Porque a máquina doméstica, normalmente a passagem de linha ela é toda feita internamente. Então, se por um acaso você usa uma linha de nylon ou de poliamida, né, que não arrebenta, ela pode travar a sua máquina, tá? Então, essa linha aqui, apesar de falarem que não é uma linha super resistente que eu costuro desde 2011 e é a linha que me acompanha sempre na máquina doméstica, independente do material que eu vou usar. A agulha que eu uso é a agulha 14 ou 16
e a minha máquina doméstica aqui. Então, linha de poliéster em cima e embaixo. Pé calcador, o pé da sua máquina, se não deslizar, pode colocar uma fita crepe na base do calcador. Baseado em tudo isso, vou mostrar para vocês agora tudo que a gente vai precisar e as medidas dos cortes. Eu escolhi aqui essa estampa dos planetas e dos astronautas aqui, tá? É uma estampa que ela pode ser usada aí para crianças, né? Até para maternidade também, que é uma estampa super atemporal. E o que eu sempre percebo, né, é que vocês têm bastante dificuldade em combinar as coisas. Tem gente que já tem uma facilidade maior. Então, o que eu diria para vocês aqui quando for compor? Tenham estampas assim, que sejam estampas mais atemporais, ou seja, nunca sai de moda. Então, aqui nós temos as cores dos elementos e aí eu pego alguns desses tons e aí eu posso fazer a combinação do material que eu vou fazer a composição. Então eu pego alguns tons que estão aqui nessa estampa e aí eu trago uma composição que pode ser um poá, que são as bolinhas, um xadrez e até mesmo um tecido liso, um material liso, tá? Aqui eu escolhi esse xadrez, tá? Para compor, que tem a ver com as cores aqui das estrelinhas. E no forro, ó, eu também preciso me preocupar com isso, para que fique bem harmônico. Então eu peguei aqui um forro, meio xadrezinho também pé de pule, na cor amarelinha mais clara, para dar clareza ali dentro da peça, para que ela não fique tão carregada na parte de dentro, tá? Se vocês quiserem colocar, por exemplo, um tecido mais escuro na parte interna, também não tem problema, tá? Porque não suja, né? Tem mães que preferem. Mas aí vocês podem conversar com o cliente de vocês também e, né, mostrarem aí as opções que vocês têm de materiais, certo? Impermeável é muito melhor na parte interna. Agora eu vou passar para vocês as medidas dos nossos cortes e explicar cada parte de cada corte, certo? Esses aqui são os espelhos. Os espelhos da peça é a parte da frente e a parte das costas da mochila. Então nós nomeamos de espelhos, porque eles são iguais e eles ficam um de frente para o outro. O corte é feito, aqui ó, ele tem as cabeças do meu astronauta. Então ele tem sentido. Se o material não tiver sentido, não se preocupe na hora do corte. Mas as cabecinhas do material tem que ficar aqui, ó, dos desenhos tem que ficar para cima, tá? Nesse aqui que tem sentido. Então, de que forma que eu vou cortar aqui, ó? Eu vou cortar 40 de altura por 34. Então a mochila, ela é mais alta do que larga, tá bom? Então eu vou cortar 2 vezes no material externo, 2 vezes o forro. Então essa aqui é a parte dos espelhos. Eu vou precisar também da parte das nossas alças. E as alças eu vou fazer do mesmo material, tá? Ela tá aberta aqui, ó, mas vocês vão entender quando eu for confeccionar, tá bom? A medida da alça é 43 por 16, eu vou cortar 2 vezes o material principal, tá? Que no caso aqui é o nylon também. Aqui eu vou precisar do porta-alças. Então, são 2 retângulos, 2 quadrados, na verdade, ó, de 11 por 11, certo? 2 vezes o material. Aqui, nós vamos fazer o bolso frontal com o zíper. Então, eu vou precisar da medida de 31 por 25. Então, ó, 31 por 25. A cabecinha do astronauta tá na parte mais larga, ó. Então, ela é mais larga que alta, certo? Aqui eu vou precisar de um corte do porta-alças, que é 34 por 11. Então, eu cortei da mesma forma. E aqui eu vou precisar agora do canal do zíper. O canal do zíper é onde a gente vai fazer a abertura da peça e a parte de baixo, que a gente chama de anel. Na hora da montagem, vocês vão entender tudinho. A medida do canal do zíper é 64 por 16 e a medida do fundo é 80 por 15. Lembrando que essa daqui é uma medida que eu fiz, mas que ela pode variar,
do canal do zíper e do fundo. Por quê? Porque nós vamos tirar a medida na hora que a gente for aplicar. E isso vai fazer com que você tenha a habilidade de criar a sua mochila do tamanho que você quiser. Então, quando você aprender o princípio de você conseguir colocar o canal do zíper inteiro, encaixar certinho, vocês vão conseguir fazer de qualquer tamanho, tá? Então, pode ser que essa medida esteja maior, mas vocês vão saber e vão aprender a fazer a aplicação desse canal de zíper de uma forma perfeita. E aí, animados? Então amanhã vamos colocar mãos à massa, ou melhor, mãos na máquina, e já vamos dar início à confecção da nossa mochila. E se você tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, você pode me procurar nas minhas redes sociais que estão aqui abaixo. Então um beijo para você e eu te espero amanhã. Tchau!